Ivan, direto de Londres, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Informação importante. Ivan, querido, perdão pelo atraso, seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Boa tarde, Vitoli, boa tarde, Borgo. Uma saudação especial a toda a nossa querida audiência aqui da Auriverde. Sobre o atraso, que é isso, o Palha Ferro aí tinha prioridade, informações importantes também de interesse do público. Esquenta, não esquenta não, Vitoli, estamos em casa. Obrigado, Ivan. Ivan, CIA em território venezuelano, tem alguma coisa de Mossad nisso também, tem B-52 sobrevoando. Queria tua análise sobre esse momento na Venezuela, Ivan. Então, né, Pitoli, na terça-feira a gente conversava aqui com o Borgo e acho que o Serviço de Inteligência americano está acompanhando aqui a Auriverde, porque muita coisa aconteceu nesta quarta-feira. O primeiro fato relevante aí foi, né, dois bombardeiros B-52, não confundam com o B-2, tá? O B-2 a hora que decolar é para resolver, ele não perde a viagem, né? Mesmo assim, dois bombardeiros importantíssimos, B-52, decolaram de uma base no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, e sobrevoaram ali um bom tempo próximo ao mar do espaço aéreo da Venezuela. Eles ficaram voando em círculos ali e enviando uma mensagem clara ao ditador Nicolás Maduro. Esse bombardeiro, o Pitoli, só para ter uma noção, ele poderia atingir a Venezuela sem precisar entrar no espaço aéreo da Venezuela. Ele tem a capacidade de lançar mísseis, né, que podem atingir o espaço aéreo, atingir a Venezuela até de uma certa distância. E isso aqui mostra um ponto importante. O Pitoli, a gente comentou na terça, né, de toda a movimentação naval dos Estados Unidos na região, mas eu gostaria de lembrar a audiência da Auriverde que nós podemos estar diante de uma das maiores ações de distração já vistas no mundo militar, que é o seguinte: toda essa movimentação ali apenas servir para manter os venezuelanos ocupados, porque os Estados Unidos têm capacidade militar para atingir a Venezuela diretamente do solo americano, dos Estados Unidos, ou até mesmo das bases em Porto Rico e um pouco mais atrás. Então, assim, existe essa possibilidade. Outra opção que nós precisamos trazer aqui na mesa para a nossa audiência. A gente sabe que o Marco Rubio está nessa empreitada toda aí contra o narcotráfico, não só na Venezuela, a gente comentou disso, né, na América do Sul, mas México, Cuba, está todo mundo no alvo, digamos assim. Nós estamos prestando atenção na Venezuela, mas e se os Estados Unidos lançassem um ataque completo contra bases dos cartéis mexicanos também no México, contra bases de logística dos cartéis em Cuba e em Venezuela, na Venezuela, tudo ao mesmo tempo? Essa é uma possibilidade que pode acontecer. Agora, sobre o que você falava, o Pitoli, aqui não é nenhuma novidade, tá? A novidade é a confirmação oficial que a gente tem a CIA operando na Venezuela. E isso mostra como o estágio já está bem avançado. A notícia ontem foi dada pelo jornal New York Times, créditos a eles, né, que conseguiram dar essa reportagem, e 2 horas depois, o presidente americano, dentro da Casa Branca, confirmou que a CIA está trabalhando na Venezuela. O que significa isso, Pitoli? É o seguinte, como nós falamos aqui com o Borgo na terça-feira, os americanos querem o Maduro vivo, porque senão a CIA já poderia, o trabalho da CIA já até teria terminado, dizendo, olha, nós já sabemos onde estão os campos utilizados aqui de aviação pelos traficantes, as bases utilizadas, esse mapeamento ele já está pronto. Então a CIA até poderia já até recolher as coisas e voltar para casa. Se eles ainda estão operando na Venezuela, é porque de fato existe o interesse, o objetivo de levar Nicolás Maduro diante de um tribunal nos Estados Unidos. E a Mossad, como nós comentamos, fazendo o dever de casa aqui para a nossa audiência, né, para a gente apresentar aqui, trazer as informações para a Auriverde, Pitoli, eu encontrei uma matéria do dia 7 de setembro, olha só, uma data simbólica para o Brasil, né, da emissora americana Fox News, mostrando como o Hezbollah e o Irã, eles têm uma atividade com a Venezuela lucrativa na questão do narcotráfico, justamente para alimentar, né, as redes terroristas que atacam Israel. Portanto, nesse sentido, a operação do Hezbollah na Venezuela é um alvo de Israel. E aí pode ser que a Mossad
esteja contribuindo com a CIA nesse trabalho de inteligência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para a audiência, Pitoli, Borgo e amigos, é que sim, para Israel interessa a queda do Nicolás Maduro. A Mariana Corina Machado não vai permitir, embora não seja ela que vai assumir, né? Mas ela vai romper esses laços com essas organizações terroristas, muitas vezes que utilizam dos lucros dessas atividades ilícitas para aquisição de armamento, treinamento de pessoal, enfim, o dinheiro é utilizado para atacar Israel. Então, logo, é de interesse de Israel que essa rede ela seja desmanchada. Nós sabemos que existe uma recompensa de 10 milhões de dólares para informações que levem à prisão, que levem a informações, né, sobre a atividade do Hezbollah, por exemplo, na Tríplice Fronteira. Aí pertinho de vocês aí, Borgo e Pitoli. Então, isso pode até ter sido uma conexão entre Israel e as autoridades americanas justamente para atingir o Hezbollah na Tríplice Fronteira. Então foi uma quarta-feira muito agitada, desde a questão dos bombardeiros, a essa confirmação da CIA, e o Nicolás Maduro, olha só, à noite, depois de tudo isso, ele fazendo um discurso ali em um ambiente fechado, já está difícil ver o Maduro andando em público, né? Assim, em ambientes abertos, por que será, né? Ele chegou até, o Pitoli, em inglês, pedir paz, ele arriscou ali algumas palavras em inglês, dizendo que quer paz, que o povo da República Bolivariana, no caso a Venezuela, né, quer paz, ele falou isso em inglês, e antes disso ele disse em espanhol que os países da América Latina rejeitam a infiltração e golpes dados pela CIA. Eu gostaria de avisar o Maduro que na questão em si aqui, a CIA não está muito a fim de dar um golpe, eles querem mesmo levar você, Maduro, diante de um juiz lá nos Estados Unidos. Não é bem um golpe isso, é apenas dar a oportunidade a você se defender na justiça americana, né? Obviamente que estou também usando um pouco de humor, mas esse foi o resumo das últimas horas, Pitoli. Obviamente a gente está acompanhando. E tem uma notícia, a gente vai falar, acho que da reunião do Rubio com Vieira. Sim. Confere, eu não sei se vocês já abordaram esse assunto. Não, quero te ouvir sobre, mas acho que, não sei se Borgo tem alguma sobre Venezuela, Borgo. Olá, Ivan, boa tarde, prazer falar contigo. Ivan, os Estados Unidos, como você disse, eles conseguem atacar a Venezuela do próprio território americano, não haveria necessidade desse domínio marítimo, né, e agora aéreo com os B-52. Dá para a gente dizer que os Estados Unidos prevê ali uma escalada nesse conflito ao ponto de outros países ali, por exemplo, a Colômbia, ou não restam muitos países, né, principalmente com força bélica, mas pelo fato da Marinha Americana estar ali no sul do Caribe, com todo esse poder, esse poderio que eles têm, 10% das Forças Armadas, mas, poxa, 10% dos Estados Unidos é gente pra caramba, é força absurda se tratando de Venezuela, né? Então nós podemos imaginar que os Estados Unidos já prevê uma possível escalada do conflito ou não? Já é uma operação padrão mesmo para não ter a chance de dar nada errado? O Borgo, é sempre uma alegria estar aqui com você também, aqui na Hora em Verde. É o seguinte, é uma outra opção. Você já ouviu falar da crise dos mísseis em 62, né, envolvendo Cuba? Sim. Eu até tratei aqui, acho que é o mesmo fato que eu dizia, quero ver Cuba lançar os mísseis, né? Brincadeira, eu achei que você ia dizer, não, a gente já até cobriu na época, o caso, não é possível, o Pitoli e o Borgo não é possível que em 62 já estavam fazendo... Idade a gente tem, viu, Ivan, mas é que... mas não tanto, né? Não tanto. Bom, mas para nossa audiência entender, enfim, em 62, a União Soviética queria colocar mísseis nucleares em Cuba, olha só a loucura do Fidel Castro, e aí, nos Estados Unidos, a administração Kennedy colocou ali uma quarentena, ou seja, nenhum barco chegava perto de Cuba e nenhum barco saía. E para isso, eles utilizaram a força naval. Existem algumas análises militares, Borgo, que essa força naval que os Estados Unidos estão empregando ali no Caribe seja justamente para isso, mais do que a possibilidade de um outro país tentar ajudar a Venezuela, que, convenhamos, seria uma loucura, e seria realmente uma espécie de um embargo, de uma quarentena, de um bloqueio naval à Venezuela, para que, por mar, pelo menos, a Rússia e a China não conseguissem, aí numa tentativa desesperada,
mandar algum apoio militar à Venezuela, pelo menos por mar. Por ar, existe a possibilidade da imposição de um no-fly zone, ou seja, só voa avião que os Estados Unidos permitem que entre e saia na Venezuela, aviação comercial, ou até mesmo nenhum avião enquanto durar essa operação. Vale lembrar que a Rússia impôs horas antes da guerra começar na Ucrânia, a Rússia emitiu um comunicado mostrando ali a aviação civil que eles não poderiam voar em determinadas partes da Ucrânia. Ali foi a confirmação de que a Rússia invadiria a Ucrânia, 2 horas depois ela fez isso. No caso aqui dos Estados Unidos da Venezuela, não significa necessariamente uma invasão por terra, mas para impedir que algum país ajude a Venezuela, então eles poderiam impor tanto esse bloqueio naval, essa quarentena, e também o no-fly zone, o que seria também um bloqueio aéreo, digamos assim. No caso aéreo, os Estados Unidos não precisam ter uma força presente ali, eles podem fazer isso direto nos Estados Unidos, né? Mas já o naval é físico, né? Então você tem que estar ali, e esse seria um dos motivos. Então, Borgo, eu não consigo ver algum país na região tentando ajudar a Venezuela, até porque a Colômbia, que seria o país mais propenso a fazer isso, o Gustavo Petro, ele não tem o comando das Forças Armadas como tem o Maduro na Venezuela, por exemplo. Existem alas das Forças Armadas da Colômbia que estão monitorando se o dia que o Petro tentar dar um golpe ou alguma coisa assim, vai acontecer que nem no Peru. O Pedro Castillo tentou lá no Peru, 2 horas depois ele estava preso. Eu não estou dizendo que as Forças Armadas da Colômbia são de direita, mas também não são de esquerda, para as pessoas, para facilitar aqui, né, o entendimento das pessoas. Mas foi muito bom essa leitura que você fez, Borgo, e me deu a oportunidade de explicar essa questão da quarentena, já que eu não estava lá em 62, mas eu estudei bastante sobre o assunto. Até uma indicação, tem um filme que chama, você deve ter assistido, Ivan, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, com Kevin Costner, e tem aberto, gratuito no YouTube. É um filme excelente, ele retrata bem, com detalhes, essa questão dos mísseis. Eu recomendei recentemente esse filme, muito bom mesmo, viu, Borgo? Recomendo às pessoas que assistam, vale a pena.